Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, quem está chegando para o nosso Alma Mater desta terça-feira, dando continuidade ao nosso curso, né, de formação, de busca de crescimento espiritual, do qual nós estamos já na parte do conhecimento de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade nesse conhecimento que nós estamos falando dos atributos de Deus. Né? Quais são os atributos, quais são as características, o que é próprio de Deus. E por que conhecer a Deus? Né? Porque como Santo Agostinho mesmo já nos fala, já nos ensina, né? Nós amamos aquilo que nós conhecemos. Então, se a gente buscar conhecer um pouco mais de Deus, as características de Deus, de quem é Deus, talvez o nosso coração, o nosso intelecto, né, ele se abra a buscar corresponder a este amor de Deus. E eu acho que a parte mais importante é que quando a gente busca esse conhecimento de Deus, a gente se depara com uma realidade insondável, né? Uma realidade da qual eu só posso experimentar com a graça. A realidade de que Deus me ama, né? Porque se eu experimento que Deus é amor, eu vou experimentar também que Deus me ama. E quando eu vivo essa experiência de que Deus me ama, eu consigo então, de uma certa forma, me abrir a buscar meios de corresponder a este amor, né? Porque é isso que eu preciso também, corresponder ao amor de Deus. Então, é muito importante para a gente ter essa busca, esse conhecimento, né? Muitas pessoas, a gente falou isso já no primeiro encontro do conhecimento de Deus, muitas pessoas elas têm um conhecimento errado de Deus, né? E é por isso que tantas vezes bate cabeça no seu crescimento espiritual, na sua via de santidade. Por quê? Porque cria um padrão para Deus ou projeta para Deus um perfil que não corresponde à verdade de quem Ele é. Então, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, existe sempre aquela perguntinha: mas por que Deus permitiu isso? Mas onde estava Deus naquele momento? Né? Então, isso é uma característica da nossa imaturidade espiritual, né? E até da nossa imaturidade intelectual no sentido do conhecimento de Deus. E é lógico que não é só o intelecto que vale também, né? Porque a gente pode muito bem conhecer sobre tudo isso, destrinchar o conhecimento de Deus, mas a gente não ter uma experiência com esse amor, com essa verdade de quem é Deus, né? Então, hoje nós viemos aqui, nós estamos através do Alma Mater, neste caminhar, né, nesse desembaraçar, para que nós possamos ter o conhecimento. Só que esse conhecimento por si só ele não basta, né? É preciso que haja também um caminho trilhado de oração, é preciso que haja também um caminho de interesse, é preciso que haja um caminho de vida cotidiana, deixando que o Espírito Santo de Deus nos convença sobre essa verdade, né? Porque o Espírito Santo é aquele que dá o conhecimento de todas as coisas. Já dizia lá nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João 14, né? Eu vou para o Pai, porque de lá eu enviarei outro Paráclito, né? E ele vos dará a conhecer todas as coisas, ele vos dará a conhecer a verdade que consiste em crer em mim, né? E ele vos dará também as palavras certas, né? Seguindo todo o raciocínio de São João e outros versículos e capítulos, né? Ele vos dará o que dizer na hora certa, ele vos dará o conhecimento daquilo que vocês veem e não compreendem. E a gente viu que na história dos apóstolos foi isso realmente que aconteceu, né? E isso acontece com a gente também, né? Quem que já não se deparou com uma verdade de fé tão difícil, que você tem o conhecimento dela, mas num determinado momento, anos depois, ou mesmo no retorno da liturgia, né, da palavra, da liturgia diária que a gente vai todos os anos revendo, né? Mudam-se os anos, mas a gente vai revendo sempre as
mesma palavra, a mesma leitura, tanto do Evangelho como do Antigo Testamento, né? E são palavras muitas vezes, né, que uma parábola, por exemplo, uma cena da vida de Jesus, que você já viu 1 milhão de vezes, mas de repente você está passando por um conhecimento de causa, você está passando por uma experiência na sua vida e aquela palavra chega, e quando ela encaixa dentro ali do seu ser, o teu intelecto já é outro, né? Porque os conhecimentos que você adquiriu já foram outros, as experiências de vida foram outras, então aquilo recebe uma nova luz, e recebendo essa nova luz ela traz uma nova experiência na sua vida, né? Isso é experimentar, né? Isso é experimentar. Então tudo é a mesma coisa que nós falamos da parte do conhecimento de si mesmo. Nós passamos um conteúdo aí que, se eu não me engano, de 17 aulas, né? Um conteúdo extenso até para trabalhar semanalmente. Só que se a gente foi lá e viu apenas o conteúdo e não tentou trabalhar a ascese de cada elemento, buscar o conhecimento, pegar quando nós estávamos falando, por exemplo, da personalidade, tentar se identificar em que situação você está hoje. Se não houve uma ação orante, muito provavelmente esse conhecimento ainda está flutuando aí, né, na mente, no coração. E quando você retomar isso num determinado momento, a luz do Espírito Santo, a luz da graça te alcançar, ou você retoma aquilo, ou o Espírito Santo faz com que aquilo chegue novamente no teu coração, e aí o entendimento será outro, né? Porque é assim que sempre acontece conosco. Então, né, dentro dessa dinâmica que nós estamos fazendo, e nós trabalhamos ali já sobre a parte dos atributos de Deus, né? Nós vemos que Deus ele tem muitos atributos, muitas características, e nós nos demoramos bastante, né, no último encontro sobre Deus ele ser onipresente, né? Sobre a onipresença de Deus. E que bonito saber, né, que Deus ele está em todas as coisas, que Deus ele se faz presente de diversas maneiras, que ele cumpre sua promessa de estar conosco até o fim. E aí hoje a gente vai se gastar um pouquinho mais em outro atributo de Deus também muito importante, muito conhecido, que é a onisciência de Deus. Às vezes a gente fala tudo assim, né? Parece que por exemplo, a onipotência. Parece que a onipotência abrange todas as coisas, né? E quando eu falo que Deus está em tudo também, da onipresença dele, parece também que isso já abrange tudo, né? Se ele está em tudo, né? Mas essa separação, ela abre pra gente os conhecimentos e um entendimento muito importante. Então, hoje a gente falando sobre a onisciência. O que é essa onisciência de Deus? Quando que essa onisciência se manifestou na minha vida? E é importante que a gente tenha essas características marcadas de Deus, dessa busca de quem é Deus, da natureza de Deus. Por quê? Porque quando a gente for ainda nesse curso falar sobre a parte da nossa história de salvação, porque como eu relembrei vocês, né, nós trabalharemos a história da salvação, então nós vamos falar lá desde o pecado de Abraão até os nossos tempos, né, depois a manifestação de Cristo, a ação do Espírito Santo na igreja, e tudo isso faz parte do conhecimento de Deus, e depois disso também a gente acaba tendo que expor um pouco o anticristo, né, que é aquilo que vem contrário, né, ao projeto de Deus. Para quê? Para que a gente conheça, e para que a gente conhecendo também a gente saiba se posicionar e saiba entender, compreender a nossa situação, né? Então não é apenas um conhecimento por conhecimento, mas é um conhecimento como uma busca, né? Como uma busca de aplicar isso na minha vida, né? E às vezes parece difícil, né? Eu lembro quando a gente estava falando, porque envolve muita questão filosófica, né? Envolve muita teologia, né, Laine, também, assim, né? E as pessoas que de repente viram o primeiro encontro que nós tivemos do conhecimento de Deus podem ter achado um pouco estranho tudo isso também, porque foge da nossa compreensão. Eu pensar que Deus
ele é uno em 3 pessoas. Como que eu consigo palpar isso? Se eu estou falando de conhecimento, como que eu consigo? Não consegue, né? Não consegue. Mas você consegue experimentar este mistério para ter certeza, né? Nem tudo a gente diz. Então é tão importante a gente poder ir para um curso desse, sabe? Como nós estamos hoje aqui, né? Buscando, com o coração aberto para as coisas que vão além da nossa matéria, sabe? Vão além do nosso entendimento, vão além da nossa compreensão, porque nem tudo é assim. Basta a gente pegar um grande estudioso, por exemplo, um grande cientista de astrofísica, dessas coisas mais complexas. Existem tantas coisas que a gente não entende, né? A gente não entende ali o magnetismo, a gente não entende tantas outras coisas que fogem do nosso conhecimento, mas elas estão lá e elas existem, elas têm uma forma de existir, elas têm uma forma de se manifestar no mundo. Então é muito importante essa abertura para que esse conhecimento vá além do conhecer a Deus com o conhecimento empírico, né? Mas o conhecimento de Deus empírico pela fé, né? Pela fé, pela busca de saber que Deus é transcendente, de saber que Deus é muito mais do que as minhas percepções. Eu conversava com uma filha espiritual até essa semana, onde a gente não entende. Uma outra filha me emprestou um livro, né, a Solange, ela me emprestou o livro do Cardeal Sará lá, né, do Silêncio. Eu estava trabalhando sobre isso com uma outra filha, e eu fui juntando aquilo lá, e eu falando, nossa, eu me lembro de reflexões passadas, onde a gente diz que a linguagem do amor é o silêncio. Olha que coisa mais sem significado para o nosso dias corridos, para a nossa mente que tenta provar por A mais B que 2 mais 2 são 4, né? Que tenta compreender todas as coisas. Que mistério, né? Uma linguagem que se chama silêncio. E eu entendo isso como uma experiência de vida, pela minha própria experiência, que isso é uma verdade. A linguagem de Deus é silêncio. Né? E o Carmelo fala muito isso. O Carmelo fala muito isso por quê? Porque o Carmelo, ele é alicerçado em 2 pilares, né? Ele é alicerçado na profecia de Elias, do profeta Elias. São 2 fundadores que eles chamam do Carmelo, o profeta Elias e a Virgem Santíssima. 2 exemplos onde essa experiência da revelação de Deus se dá pelo silêncio. O profeta Elias, quando ele foge para o Monte Carmelo e ele fica procurando Deus, para Deus dar uma resposta para ele, e vem a tempestade, e vem o trovão, e vem o terremoto, mas de repente, quando vem uma leve brisa, ele se cobre e Deus se manifesta, né? Então, a linguagem de Deus é silêncio. Eu fico imaginando o silêncio que existia no presépio. Imagine o silêncio depois que o parto da Virgem Santíssima foi um parto virginal. Né? Os parteiros, as doulas da Virgem Santíssima foram os anjos, né? Então ninguém consegue compreender, mas eu só fico imaginando aquela cena dos pastores, dos reis magos chegando e encontrando numa pobre gruta, numa estrebaria com animais todos em silêncio, um homem, uma mulher e um bebê em silêncio. No silêncio de uma noite, né? Provavelmente um pouco fria, como eles diziam, pelas tendências lá, né? No silêncio de uma noite, Deus nasce. No silêncio absoluto, o cordeiro imolado se entrega. E ele não abriu a boca. Falava Isaías, e a gente pode se confirmar, ele não abriu a boca. No silêncio absoluto que Deus existia, onde o verbo, que não era uma palavra expressada pelas nossas bocas, mas o verbo, a palavra, que verbo, né? Você tem aqui os professores para poder até me corrigir, né? Verbo é uma ação, né? O verbo, ele significa uma ação. Então, quando a gente falou o verbo, é a ação de Deus. Nessa ação, nesse silêncio absoluto e eterno e feliz
e completo de si mesmo. A felicidade própria, Deus ali existia. Nesse faça-se de Deus, silenciosamente Ele cria o mundo. Silenciosamente as coisas começam a existir. Né? Então, assim, olha como quando a gente vai falar um pouco de ciências, né? E que contrapõe algumas vezes a fé, né? Quando eles trazem um Big Bang, né? Que é o boom, a explosão, o barulho, né? E aí e a experiência que a gente tem da linguagem de Deus do silêncio. Deus, as coisas vão acontecendo em silêncio. Essa semana, há uns meses atrás, eu plantei o meu trigo, porque a gente teve, vocês lembram do monte que a gente falou da semente? Eu fui atrás da minha semente, né? Porque a minha semente ela precisava ter umas características e tal, então eu fui atrás dessa semente, ela demorou para chegar e quando ela chegou, eu fui plantar o meu trigo, só que eu não sabia, eu não tinha informação que o trigo ele tem a data certa para plantar, né? Porque se você planta fora da data, ele não nasce. Ele nasce a graminha, mas ele não sai o pendão, né? Pois assim, num silêncio entre o crepúsculo e o amanhecer, de repente eu fui agraciada com um raminho de um trigo. Todo dia lá molhando o meu jardim, eu fazendo as minhas coisas lá e nem sinal da existência dele. É no silêncio a gente vê a natureza se manifestando, né? A ação de Deus na nossa vida, a noite escura que a gente passa. A gente pode, e muitas vezes a gente associa isso ao Espírito Santo, a gente, né, tem que gritar e tem que louvar e fazer, e tudo isso é para a nossa carne, porque é apenas para materializar aquela expressão de Deus que se deu no silêncio, né? Brina, naqueles áudios que a Solange manda da imitação de Cristo, né? Um deles fala sobre o silêncio, e quando eu ouvi fez bastante eco assim no meu coração, porque ele fala que nós temos muitas dificuldades de nos encontrarmos no silêncio, de buscarmos o silêncio, de amarmos estar nesse silêncio, porque é neste silêncio que eu também me encontro, né? Que eu encontro a Deus, eu encontro a mim, encontro as minhas verdades, as minhas misérias, e é como se fosse ali o ápice igual do castelo interior, né? É o centro da morada esse silêncio, Sim, né? Estar nele. Eu lembro que há muito tempo atrás na comunidade falava assim, o retiro de 7 dias de silêncio, que tinham, meu Deus me livre fazer um retiro desse. Hoje em dia, assim, passa pela minha cabeça, talvez um dia, mas já é próximo. Mas é uma coisa que a gente muda, né, com a maturidade, a vida vem vindo. Uma coisa que antes era tão distante, um silêncio era aterrorizante, né? Então, o quanto você busca o barulho, estar com gente, falando e tal. E eu, pelo contrário, essa espiritualidade do silêncio, como você fala, é nele que você se encontra, né? É nele que você se encontra, porque é a linguagem de Deus, é assim que Deus fala. Mas por que eu estou trazendo essa abordagem hoje? É porque as pessoas, o que a gente mais ouve as pessoas de fé muitas vezes dizer? Tem aquela também, né, de por que Deus permitiu isso e tal, mas no mais, o que a gente mais ouve as pessoas de espiritualidade ali falando? Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, né? As pessoas acham que Deus não fala com elas, mas elas só não aprenderam a entender a linguagem de Deus. Só não aprenderam a entender. Então, enquanto eu não consigo me silenciar, eu não consigo me eliminar mesmo, eu não vou conseguir deixar Deus se manifestar. E Deus, ele vai se manifestar no silêncio. E é lógico que eu não estou dizendo que então a única via é o silêncio, né? Que todo mundo tem que ser monge, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que todos nós necessitamos desse silêncio para entender, para deixar Deus gerar. E é lógico que vai ter a ação, né? Deus gera no silêncio e depois Deus ele envia o verbo, faça-se. Quando ele envia esse faça-se se materializa, às vezes, para que seja perceptível a nós, é preciso
né, que se materializa. Então pode ser num louvor, numa canção, nas várias manifestações do Espírito, mas é por uma necessidade humana, entendeu? É para que aquilo se consolide dentro de nós. Mas é tão importante a gente entender quem é Deus, quais são as características de Deus, como que Deus fala, como que Deus age, para quê? Para eu não ficar nesse negócio de que por que Deus permitiu isso? Se Deus fosse bom mesmo, Deus não teria deixado isso acontecer. Ai, Deus, Ele não fala comigo, ai, eu não ouço a Deus, né? Então a gente tem que colocar as coisas no lugar certo para a gente entender, que aí você vai falar, será que Deus ele não fala comigo mesmo ou eu não estou sendo capaz de ouvi-lo? É interessante pensar que esse silêncio é o único, se fosse um lugar, se o silêncio fosse um lugar, seria o único lugar onde o demônio talvez não entraria. Né? Sim. Se vamos colocar assim de uma forma respeitosa, ele pode estar dentro de uma igreja, né, para tentar as pessoas, ele pode estar aqui, né, para nos, enfim, nos oprimir, nos tentar, mas o silêncio é um lugar onde ele não pode estar. Sim. Ele não pode compreender, né, porque esse silêncio que a gente faz, vamos supor, numa oração, numa contemplação aonde, sei lá, digamos que a gente esteja já numa morada onde a gente, essa linguagem já é muito praticada e a gente compreende ela. Ele, por não saber o que se passa na nossa cabeça, não saber, ele não consegue decifrar, né? Ele não consegue decifrar o nosso diálogo com Deus. Sim. Né? Ele não sabe quais são os segredos que entre eu e Deus está sendo trocado. Né? Com certeza. E é porque assim, a gente entra nesse silêncio interior por uma via ascética, né? Que é, muitas vezes, calar-se. No entanto, calar-se não é sinônimo de silêncio. Porque, principalmente por pessoas que têm um temperamento, uma personalidade muito fixada a nível mental, que a mente trabalha todo o tempo, né? Então a pessoa é até aterrorizante, né? Porque não consegue se silenciar e a cabeça vem um monte de pensamento e é onde surgem as ansiedades, né? As angústias. Então, assim, o silêncio ele é muito além de fechar a boca. Sim, né? Mas às vezes é um caminho, asceticamente é um caminho, né, Sérgio? Eu sempre que falo do silêncio, eu me lembro lá do Frei Junípero, né? Frei Junípero, da forma tão pura dele, né? E uma coisa que eu falava também com uma filha, né? É que o silêncio ele é tão importante porque ele traz sabedoria e pureza, né? Então, assim, os puros verão a Deus. Porque o verdadeiro silêncio é aquele silêncio de paz interior, é a apatheia dos monges, né? Aquela paz que nada desestabiliza, que não julga, né? Então, tipo assim, uma situação adversa vai tirar o melhor daquilo, não vai ficar julgando, será que o outro errou, será que ele não errou, será que ele quis falar de mim, será que ele não quis, mas vai ter aquela paz interior. Não, o Sérgio deve ter tido um motivo para isso, acalma-te, enquanto o outro está lá, né, pode ser uma pessoa silenciosa, mas está borbulhando por dentro. Não, é aquela apatheia. Essa apatheia, então, ela gera uma pureza, e os puros verão a Deus. E outra coisa, essa pureza ajuda então a gente fazer o quê? Ouvir. Então eu não vou mais dizer, mas Deus não me ouve, eu vou ouvi-lo. Aquilo que o rei Salomão, a oração do rei Salomão diante de Deus, né? Dai a mim um coração que seja capaz de escutar. E a gente traduz isso num coração sábio, né? Um coração sábio. Porque a gente entende que a sabedoria ela é uma pessoa. A sabedoria é Deus, que nós vamos ver talvez na próxima ou hoje, se der tempo, que é onipotente. E ele é a fonte da sabedoria, ele é toda a sabedoria, ele é uma pessoa. Então, ser sábio, ser inteligente é ter um ouvido capaz de escutar. Isso só se dá pelo silêncio, né? E um silêncio interior. Então, é muito importante a gente começar
a falar sobre isso, para a gente entender. Por quê? Porque já começa a entender, então a gente já entende, né, que Deus ele é imutável, a gente já entende que ele é um Deus só, mas existem 3 pessoas e essas pessoas são individuais. A gente entende que esse Deus, hoje ele se encarnou, né? Até foi uma das dúvidas da Laine, né, que a gente partilhou sobre essa questão da alma de Jesus, né? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar da encarnação do Verbo, mas então até então Deus era só Espírito. Hoje a gente entende que em Jesus, Deus ele tem também um corpo, ele tem uma alma, são elementos que a gente vai conhecer de Deus. E a gente entende que ele é inacessível ao mal. Então eu vou parar de ficar magoado com Deus, né? De colocar a culpa em Deus por todas as coisas, como se Deus ele fosse minha fada madrinha, né? Que me dá uma varinha de condão para resolver meus problemas. Não, eu vou entender que não é da natureza de Deus o mal, que ele é inacessível ao mal, que todo mal que existe é por causa do Criador, do próprio mal e da maldade das pessoas, fruto de suas liberdades, mas Deus não tem nada a ver com isso, né? Então eu começo a entender essas coisas, aí eu começo a entender também que a linguagem de Deus é diferente da minha, né? Acho que para a Elaine é um pouco mais fácil de entender, né, Elaine? Porque você se relaciona com os surdos, né? E você vê que não são só as palavras, não é somente as línguas, que até pessoas que falam mais línguas às vezes entendem, né? Mas que as coisas são ditas através de expressões, de gestos também, né? Então fica um pouco mais fácil de, pensando assim, entender que é a linguagem, é uma manifestação, é como ele age, né? E é por isso que é tão importante esse mergulho interior, para que eu possa compreender, para que eu possa entender, porque as pessoas elas ficam muito querendo o extraordinário, mas gente, olha que graça que existe no ordinário. Extraordinário, eu quero que um anjo venha e se revele para mim, como fez a Maria, e diga qual que é a minha missão. As pessoas ficam batendo cabeça com a vocação. Extraordinariamente eu fico querendo que ele venha, Jesus misericordioso, e me faça uma experiência. Eu fico querendo experiências extraordinárias, mas eu me esqueço que ordinariamente Deus está, aquilo, né, que Deus é onipresente, ordinariamente Ele está aqui comigo, ordinariamente Ele está me comunicando algo, ordinariamente Ele está me sustentando no ser, que eu só existo porque Ele pensa em mim, eu só existo porque Ele me ama, eu só existo porque Ele me sustenta. Então quando a gente vê todo o caos existente no mundo, todas as coisas, eu não consigo separar isso da ação poderosa de Deus, que tem o controle sobre todas as coisas, né? O Deus que controla todas as coisas, e esse controle de Deus também é sobre mim. Mas aí é diferente de como ele controla, por exemplo, com seus anjos os astros, a natureza e todas as coisas, e a forma como ele me controla. Porque aí a manifestação do amor supremo dele por mim se dá como? Através de uma liberdade. Através de uma liberdade. Ele me difere de toda a criatura, porque ele manda sobre a tempestade. Jesus estava lá com seus apóstolos, a barca começou a agitar de um lado para o outro, e os apóstolos ficaram desesperados, nós vamos perecer, Jesus está dormindo, e mestre, acorda, você não se importa que a gente está morrendo aqui. Ele se levanta facilmente e cala-te. E aí eles perguntam, quem é este que até as tempestades e os mares respondem? Ele manda sobre a tempestade. Ele manda sobre os acontecimentos da natureza, e através da maldição de Elias, a terra ficou muito tempo sem cair chuva, e através do clamor de Elias desceu fogo sobre o holocausto. Ele manda sobre todas as coisas. Ele interfere na natureza, nos ciclos, nas estações. Tudo é manipulável por Deus, tudo é usufruído por Deus.
Mas quando chega na sua criatura, a qual ele fez imagem e semelhança, a qual ele escolheu para fazer parte da sua herança, para ser um com ele, nem para fazer o melhor por essa criatura, ele o domina. Porque ele o ama, porque ele o respeita. Assim como Deus, ele não é dominado por nada, porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele que é o único que pode fazer alguma coisa em manipulação a nós, não o faz, porque nos fez livres. Um animal, ele não é livre. Um animal, ele não consegue muitas vezes resistir aos seus instintos. Se um cachorro tiver que acasalar com a mãe ou com sei lá o quê, ele nem está vendo isso. Ele recebe, é os instintos dele que ele vai fazendo. A natureza, ela não é livre. Se ela recebe uma ordem, um curso. Ela precisa de sol, ela precisa fazer a fotossíntese, ela precisa da terra, da água. Se ela não recebe isso, ela morre. Mas o ser humano, apesar de ter as leis da natureza também, né, ele transcende a isso, porque ele é livre. Ele pode abrir mão de algo dele por amor ao outro, que ainda que seja contrário à sua natureza. Então isso explica a entrega de vida de religiosos, a entrega de vida de padres, né, que antecipam o céu, vivendo o celibato. O ser humano, ele pode dar a vida, como São Maximiliano Kolbe, no lugar do outro, para que um pai de família sobreviva. Então, ele consegue exercer a sua liberdade. Isso é amor de Deus. E as pessoas praguejam contra Deus, sentem Deus tão distante delas, porque não entendem e não conseguem tocar esse amor, que é a liberdade, ainda diante das adversidades da vida, ainda diante das coisas mais impossíveis, ou que eu não queria que acontecesse assim, mas é fruto da liberdade do outro também. Deus, ele ama o outro. Deus, ele ama o outro. E às vezes ele intervém com o milagre, pela súplica, pelo desejo. Se aquilo não vai interferir na santificação, ele vem, porque ele é um pai bondoso e amoroso, né? Mas ele não intervir também não é um desamor, ao contrário, é um amor. É um amor que não faz da gente uma marionete. É um amor que não faz da gente... ele não nos criou para que nós fôssemos aquele povo que o adorava, porque ele não precisava disso. Ele não precisa das nossas adorações, ele não precisa do nosso louvor, ele não precisa de nada disso. Por uma vontade própria, porque Deus tem vontade própria, como nós já vimos, por um desígnio normal e natural dele, porque ele quis, ele nos criou. E porque ele quis, mesmo a gente pecando, ele fez um plano de salvação para nós. Então nós somos frutos do querer de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Mas nesse mundo tão barulhento, nesse mundo tão agitado, com tanto sofrimento, onde o inimigo tenta tanto nos tirar os olhos do eterno, a gente passa a vida como se a gente não tocasse, como se a gente não falasse, como se a gente não sentisse Deus, como se a gente não ouvisse a sua voz, como se a gente não sentisse o seu amor, como se a gente não sentisse a sua linguagem. Só que Deus é, né? Deus é. E dentro desse Deus falar um pouquinho agora, né? Ele é onisciente, né? Então, o que é essa onisciência? Significa que Deus, ele tem o conhecimento completo de tudo. Oni significa todo, né? E ciência é saber, conhecimento, né? Então Deus, ele é onisciente, Deus conhece tudo, presente, passado e futuro, né? Ah, Brina, mas se ele conhece presente, passado e futuro, então eu tenho um destino? Não, né? Por exemplo, assim, aquilo que a heresia, a mística,
essa gnose fala, né? Então está no seu destino, eu vou ler a mão da Elaine para saber o que a Elaine vai acontecer no futuro. Não, nós diríamos que as coisas estão predestinadas. Aí a matemática responde, porque Deus também criou a matemática, né? Pelas probabilidades nossas, mas eu tenho a liberdade de fazer ou não, né? Então, existem as probabilidades das minhas ações, né? Então, de repente, Deus ele me escolhe, Deus me deu uma vocação, né? Uma vocação de ser esposa, de ser sal e luz como consagrada e assim por diante. Ele me predestinou para isso, ok? Eu estou predestinada. Deus me escolheu desde sempre. Agora eu serei uma esposa, eu serei mãe de 4 filhos, eu serei consagrada, eu fundarei uma comunidade. Isso vai depender de mim. Vai depender do meu sim, né? Então Deus ele predestinou um destino ao homem, ser resgatado do pecado de Adão através do sacrifício do Cordeiro. Só que vai depender da escolha do homem, né? Então por isso que a gente diz que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas que optam por Ele. Então, assim, o conhecimento que Ele tem do futuro é esse. Ele que nos sonda, que perscruta o mais profundo do nosso interior, Ele sabe as probabilidades das nossas ações. Então, Ele sabe a probabilidade do futuro, daquilo que é particular meu e daquilo que está predestinado a acontecer mesmo, né? Como, por exemplo, o dogma do fim do mundo. Né, o dogma de que esse tempo acabará e ele inaugurará um outro tempo, que o reino dele será eterno. O dogma do paraíso, onde, né, voltaremos ao Éden. O dogma do anticristo, precisará que ele venha. Né? Como que essas coisas acontecerão e como a gente pode abrir? Então vamos fazer escola nenhuma não, né, Laís? Vamos já pendurar chuteira aqui, começar a jejuar, fazer tudo e esperar acontecer. Não, né? Eu acho que deve estar aqui, estava ligado o outro. Não é assim, porque eu posso abrandar as coisas. Através do que Nossa Senhora fez quando ela apareceu lá para os pastores, ou quando ela apareceu em outros lugares, que ela dizia: existem tais castigos, se orarem, eram condicionados, né? Se orarem, pode ser que Deus livre esse peso. Então, assim também é conosco. Aquela música, né, do Monsenhor Jonas também, que fala, né, que se a gente, quanto mais a gente buscar a santidade for santo, logo Jesus volta. Jesus volta, exatamente, né? Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. É verdade. Por que você acha que Deus não voltou ainda, que Jesus não voltou? Porque Ele me quer. Né? E enquanto eu não entrar no caminho certo, e é lógico que vai ter uma hora que não vai ter como, né? Mas ou eu vou primeiro, ou ele vem. Porque não vai ter jeito, porque eu tenho a justiça e a misericórdia, elas andam juntas, né? Eu não posso, pela misericórdia, eliminar a justiça. Então, uma hora ele vem, né? Mas por que ele está tardando? O que Nossa Senhora está fazendo? Por que ela está pedindo os nossos rosários? Para que salve todos. Para que se salvem todos, né? E é lógico que as pessoas livremente, pelo mundo como está, a gente está vendo que elas não vão optar por isso, né? Mas assim, existem acontecimentos que já estão predestinados e que vão acontecer, só que eu posso mudá-los através das minhas atitudes, até a mesma, né? Então aí entra a expiação, né? Porque hoje Satanás ele incutiu na cabeça das pessoas uma busca, um mundo hedonista, né, onde as pessoas buscam tanto prazer, que as práticas expiatórias, elas estão totalmente esquecidas. Mas o que é expiação, senão a misericórdia de Deus? Eu poder pagar por algo que a Elaine não tem condições, pagar espiritualmente, né? Porque pagar materialmente se tornaria caridade. E a caridade é fazer isso também espiritualmente. Aquilo que o Padre Paulo Ricardo fala, que a maior caridade que a gente pode fazer é com as almas do purgatório, porque não tem ninguém que faça por elas
e a gente pode fazer e elas não vão dar nada em troca, né? Porque eu faço um bem hoje aqui pelo Sérgio e eu vou receber algo em troca. Seja que eu vou receber da minha vaidade ou da gratidão dele, né? Ainda que seja nenhum retorno físico, mas eu vou ter a gratidão, a minha reputação e as almas, né? Então, assim, a expiação, gente, né? A expiação ainda pode fazer com que o mundo seja mais brando. A expiação pode fazer com que os planos do anticristo caiam por terra em algum aspecto. Que ele virá, ele virá. Que ele vai se manifestar, ele vai se manifestar. Mas a forma que ele vai ser acolhido, né, é nós que vamos manifestar, nós que vamos dizer através das nossas escolhas. Jesus, ele pergunta, será que quando o Filho do Homem vier, ele ainda encontrará fé sobre a terra? Foi uma pergunta de Jesus. Quando ele vier, ele estava se referindo quando ele voltar na sua segunda vinda. Porque predestinadamente a gente vê que o povo é um povo de cabeça dura, né? Porque a gente vai estudar no próximo sobre a história, né, do povo. Mas nós somos um povo de cabeça dura. Mas aí é que está então as almas santas, aquelas que espiam. Por que Santa Bernadette ia lá, um monte de gente na gruta, um monte de gente ia ver para ver Nossa Senhora, e de repente ela ia lá e começava a comer terra, a comer grama? Para se humilhar. Nossa Senhora falou, se humilhe, para as pessoas te chamarem de louca. Mas através dessa humilhação, ela estava fazendo o quê? Salvando almas. Então essa expiação, sabe, o sacrifício, o jejum, a oferta, né? É tão raro você ver as pessoas que falam assim, nossa, eu estou vendo meu irmão, ele está nas drogas, né? Ele está nas drogas e puxa vida, o que eu posso fazer por ele? Aí a gente tenta fazer dinheiro para mandar para a clínica, e às vezes esse pobre coitado que está aí nas drogas ou que está numa situação difícil, não consegue encontrar uma alma que possa chegar e falar assim para Deus, Jesus, eu sou pobre, eu não tenho nada, mas na minha pobreza e na minha simplicidade, para que esse meu irmão fulano consiga vencer o vício das drogas, pela fraqueza dele eu oferto de nunca mais na vida tomar uma Coca-Cola, de nunca mais na vida comer um chocolate. Quem que faz isso hoje? As pessoas estão viciadas nos prazeres temporais. Mal conseguem fazer uma quaresma de ficar sem um refrigerante, de ficar sem um doce. Quanto mais fazer um propósito de vida eterna, pela salvação de um outro. As pessoas pouco querem morrer para que o outro viva. Porque se existissem mais expiações assim, né, muito mais auxílio da graça a gente teria. Por quê? Porque além da misericórdia que está disponível, nós viríamos na balança e equilibraríamos o quê? Qual que é as duas chaves para o céu? Justiça e misericórdia. Nós temos a misericórdia, mas a justiça também existe. Como que a gente pode então fazer com que a misericórdia de Deus alcance aquela alma que não consegue sozinha? Eu pagando por ele a dívida dele. Eu pagando a dívida dele. E com certeza, né, esse que é o sentido espiritual da consagração à Nossa Senhora. Esse que é o sentido espiritual do que Nossa Senhora quer fazer com o triunfo do Imaculado Coração dela, né? Então, e assim por diante. Então, assim, a gente entender que Deus, ele conhece tudo, presente, passado e futuro, ele conhece o real e o possível. Né? Então, assim, por exemplo, né, tem um salmo que diz assim, cadê? Deixa eu procurar aqui. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Deus não sabe apenas os fatos, mas as palavras e também os pensamentos. Engana-se quem pensa que o diabo conhece os nossos pensamentos, como se ele fosse onisciente. Não é, somente Deus é onisciente. Somente Deus perscruta os nossos corações. Somente Deus, ele conhece o mais íntimo e o mais secreto de nós mesmos, né? O inimigo, ele não pode.
Só que o inimigo, ele é inteligente. Porque a sabedoria dos anjos são superiores a nós, né? Então, o inimigo, ele entende as linguagens. Então, ele entende a linguagem do corpo, ele entende a linguagem do gesto, ele entende a linguagem dos comportamentos. Então, eu não preciso falar. Tá vendo como a gente é bobinho? A gente acha que é só falar. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, é só fazer a oração mental, que o demônio não vai saber o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Eu consigo captar os meus filhos através do olhar. Conta aí pra mim, Laís, se você não consegue saber às vezes o que o Bernardo está pensando através das atitudes. Eu consigo. Eu, que sou uma Zé Ninguém, uma pobre mortal, imagine um ser espiritual, rasgado pelo véu. O silêncio vai além do calar-se. Vai do calar-se. Vai além do calar-se. Por isso que eles chamam de apateia. Apateia no grego, a gente pode traduzir, quando traduz pra gente parece que é uma apatia, sabe? Um estado de dormência, de insensibilidade, mas não é isso que os monges estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer que é um estado de paz onde nada me afeta, né? E esse nada me afetar, então eu de uma certa forma fico invisível, não, mas eu fico como que nem perceptível. Eu fico como se o demônio não me compreendesse. O demônio não me compreende, entendeu? Através desse silêncio, dessa apatia, o demônio não me compreende. Então ele não consegue me ler. E ele vai tentando, jogando, né? Ele vai jogando as coisas. E se eu capto que aquilo é uma tentação, porque eu aprendo a enxergar, a compreender as coisas, eu vou saber como reagir para mandar ele embora. Ou eu vou dar brechas para ele vir e aumentar o buraco. Aí ele vai aumentando o buraco, daqui a pouco ele entrou, né? E aí eu já revelei tudo. Então, assim, ele é muito inteligente. Então, ele não é onisciente, mas eu preciso ter o domínio sobre mim mesmo, para que no domínio sobre mim mesmo, eu também não deixe que o inimigo me leia, porque ele não lê a minha mente. Ele não sabe os meus pensamentos, mas e o que eu conto? E o que eu conto através das minhas atitudes? Né? Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Então, a gente dizer que Deus é onisciente, é eu falar sobre a infinita sabedoria de Deus, né? Deus é onisciente, eu estou dizendo isso, Deus é sabedoria pura. Deus, ele é ciência pura, ele é sabedoria pura, ele é inteligência pura. Por isso aquilo que eu falei, né? Que a inteligência é uma pessoa, né? É Deus. A inteligência é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. São essas características, esses atributos próprios de Deus, que é pleno, é total, apenas em Deus. Eu posso ter lapsos de inteligência, eu posso compreender lapsos de verdade, cortar essa verdade, mas a verdade, a inteligência, o amor é uma pessoa. É uma pessoa e essa pessoa se chama Deus. Ele tem a plenitude disso tudo, entendeu? É uma fração disso. Exatamente. É aquilo que ele emana e que nós captamos, né? Aquilo que nós deixamos ser absorvido, né? Então, diante dessa onisciência, a gente vê um monte de leituras, né, para quem quiser estudar sobre isso. Posso passar algumas, mas, por exemplo, os olhos do Senhor estão em toda parte, ou seja, nada escapa do seu conhecimento. A gente pode encontrar em Jó 24, 23, no Salmo 33 e Jeremias 16, 17, tantos outros, né? Ele conhece o momento exato em que um passarinho cai, né? Aquela passagem tão bonita de São Mateus, né? Que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça. Até os fios de cabelos estão contados. O Serginho, nem que conseguir, com a graça de Deus, ficar lá bem velhinho, completar bodas de diamante com a Laís, ele vai poder dizer assim:
que ele conhece a quantidade dos fios de cabelo dela, mas Deus conhece. E quantas vezes a gente coloca a nossa esperança no outro, né? A nossa felicidade no outro. Mas só aquele que conhece quantos fios de cabelo nós temos na cabeça que é capaz de saciar o vazio do nosso coração. Só esse. Só esse. Mas a gente bate cabeça mendigando por amores que são amores incompletos, amores que são superficiais, né? Como diz o profeta Jeremias, tão lindamente ele fala, né? O meu povo pecou contra mim, cavou cisternas fendidas que são incapazes de reter a água, abandonou a mim que sou a fonte de água viva, que jamais se esgota, para cavar cisternas fendidas que são incapazes de reter a água. É isso que a gente faz. A gente cava cisternas que não, né? Então eu acho que o meu amor está no outro, e aí eu encho aquilo lá, encho do amor do outro, aquilo esvazia porque está fendido, e daqui a pouco eu preciso de mais, eu coloco a minha felicidade, a minha alegria no ter. Então eu busco ter, e de repente eu vou tendo, mas aquilo lá é como se quanto mais eu tenho, mais eu quero, e nada me preenche, né? Agora aquele que paupérrimo como uma Madre Teresa de Calcutá, que colocou a sua esperança unicamente em Deus, como um São Francisco de Assis, após voltar lá da sua jornada na Perúdia, né? Que encontra a fonte verdadeira, é capaz de renunciar à nobreza, é capaz de renunciar ao dinheiro, é capaz de renunciar... Nossa, eu acho que Santa Madre Teresa de Calcutá foi até além de São Francisco. Foi muito parecido com São Francisco, a gente não vê os elementos, mas ela foi além, que ela renunciou até a fé. Ela renunciou até, pela caridade, ela renunciou até às suas verdades próprias. Porque ela estava ali no meio dos hindus, no meio daquelas pessoas que não entendiam nada de fé católica, não entendiam nada que desprezava por isso, e ela estava lá amando, acolhendo. Né? Quando o Francisco foi na guerra, era para guerrear contra o sultão, era para nós vamos combater para resgatar o Santo Sepulcro, né? Era o resgate do Santo Sepulcro, aquela cruzada que Francisco foi participar, né, Serginho? Vamos lá para resgatar o Santo Sepulcro, brigar contra os maometanos lá, como é que é o nome? Muçulmanos. Né? Vamos lá nessa cruzada. E o que Francisco faz? Tenta converter o sultão, né? Vai lá. No momento que chegasse qualquer católico lá, era dissipado a cabeça. Mas ele chega, paz, não é com aquele jeitão dele, paz, meu irmão, né? O Senhor Deus te abençoe. Fez o quê? Não converteu o sultão, mas virou amigo dele. O que será que ele ganhou mais para Deus? Convertê-lo ou virar amigo dele? Não quero ser herege, mas eu tenho lá minhas dúvidas que ele ganhou muito mais do que ele foi buscar. Né? Muito mais do que ele foi buscar. Porque aquele sultão conheceu quem é a verdade de Deus. Um Deus que nos faz livres. Livres. Né? Então, assim, essa busca de Deus, de conhecer esse Deus, de entender essa onisciência de Deus, vai nos dar essa liberdade de Madre Teresa, vai nos dar essa liberdade de São Francisco de Assis, de amar por amar, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser amar, porque eu não posso fazer outra coisa a não ser amar, entendeu? É esse o caminho da nossa espiritualidade. E para completar também, né, como nós começamos bem cedo a formação, já está dando 1 hora de formação para não ficar pesado, né? Deus, ele sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem. Lá no Salmo 16, 1 Reis também tem, Jeremias e muitos outros. Ele sonda os pensamentos e as intenções. É aquilo que eu falei para vocês. Deus, ele sabe se você vai pecar hoje ou não.
Não porque Ele quer que você peque, mas Ele vê as probabilidades. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: vós que estáis de pé, cuidado para não cair. Né? E é por isso que a teologia mística nos ensina o quê? A sempre nos acusar. O que nos impede tantas vezes de cair? É a humildade. Aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus falava: por que eu não me defendo? Porque eu me conheço. Sem a graça. Aquilo lindo, né, gente? Que ela fala que eu sou mais... A gente falou isso, acho que há 3 encontros atrás, né? Eu recebi muito mais do que Madalena. Eu recebi muito mais do que Madalena. Olha que conhecimento de si para poder... E mesmo assim, né? O retorno disso, quem muito foi perdoado, muito amor. Olha como ela se sentia amada. Porque eu, sem a graça, cometeria pecados piores. Então, a humildade, a gente se reconhecer como pecador, como falho, é a arma que nós temos para a gente não cair. Porque a gente sabe que nós estamos propensos a todo mal. Mas aí a gente conta com a graça. Quem sou eu, Senhor, sem a tua graça? E a graça vem e nos sustenta. Eu não consigo amar Jesus. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Vem e ama em mim. É quando a gente morre. É isso que é a kenosis da espiritualidade. As pessoas têm medo da kenosis, elas têm medo de se esvaziar, porque estão muito avarentas, muito apegadas às suas verdades, muito apegadas à sua felicidade, muito apegadas à sua razão, àquilo que traz, né? Mas aquilo lá te torna escravo, te torna prisioneiro. A verdadeira liberdade está em se esvaziar, morrer. E quando eu morro, então eu dou espaço para que Deus seja. Quando morrem meus pensamentos, minha agitação interior, o meu julgamento, o meu querer ser melhor que o outro, as minhas projeções de perfeição para o futuro, para o que virá, para o que o outro está achando, ou para o que eu preciso conquistar. Quando tudo isso se acalma em mim, eu ouço Deus. Eu tenho a experiência de que Deus é. Deus é e basta. Como diria Santa Clara, né? Deus é e basta. Então, é muito necessário para nós, nesta busca dessa experiência com Deus, ter então também conosco essa realidade do meu conhecimento de si. Né? Então, não sei se vocês conseguem ver como que isso se encaixa uma coisa na outra, porque se eu me conheço, eu vou ser precavido, né? E eu sendo precavido, eu conto com quem? Com a graça. Eu posso ser arrogante, ser precavido e contar comigo mesmo. Eu saio de um buraco para entrar em outro, saio de uma ribanceira para cair em outra, né? Agora, se eu não conto comigo e conto com a graça, eu sou socorrido pela graça. E os santos estão aí para nos provar isso. Existem pessoas que conseguiram para nos provar que isso é verdade. Amém? E só para a gente concluir, né? A onisciência de Deus também abrange todas as possibilidades, ou seja, Ele tem ciência de todos os acontecimentos possíveis que nunca ocorreram, né? E sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história se cada uma dessas possibilidades tivessem sido concretizadas. Já pensou você ter a graça de sondar lá o coração de Deus e saber o que será que teria acontecido no mundo se o Papa tivesse lá consagrado a Rússia ao Imaculado Coração, como Nossa Senhora de Fátima pediu? E a gente ter tido um mundo sem a Segunda Guerra Mundial, sem os holocaustos dos judeus, ou coisas piores ainda, né? Que estavam no curso das possibilidades. Se Adão tivesse virado para Eva e falado assim: ó mulher, não, não, não. Porque a gente fala que coloca muita culpa na mulher, né? Mas Adão, ele era livre. Ele tinha vontade própria. Ele não estava condicionado a Eva. O que teria acontecido no mundo se Adão tivesse dito não?
acontecido no mundo se Judas não tivesse entregado com um beijo? Está tudo no domínio de Deus. Aí você pode olhar para a sua história, né? Você pode olhar para a sua vida e você pode olhar lá na frente. E esse é um exercício santo que muitas vezes te faz crescer na vontade própria, te faz crescer em ter uma vontade decidida, né? Porque o nosso problema é a vontade. A gente até sabe, né, o que a gente precisa fazer para ser melhor, a gente até sabe o que a gente precisa fazer para se silenciar e ouvir a Deus, mas o problema é que a nossa vontade é viciada, né? A nossa vontade é viciada, a nossa memória é fraca, a gente esquece às vezes do eterno e no temporal a gente se perde. Mas fazer esses questionamentos, se lembrar dessa onisciência de Deus e pedir a proteção dele, é de uma certa forma dar uma liberdade a Deus que intervenha nas minhas más escolhas, né? Porque se eu der essa liberdade, ele vai intervir. Não é assim que meu anjo pode entrar na minha mente, não é assim que o meu anjo pode me salvar, né? Porque o meu anjo também não é onisciente, a Virgem Santíssima também não é onisciente, mas quando eu dou liberdade, ou seja, quando eu a chamo na presença do meu interior, a Virgem Santíssima ou o Santo Anjo da Guarda, eles adentram o meu interior, por quê? Pelo mérito de Cristo, porque participam da glória divina. Deus dá essa permissão a eles. Não é por mérito deles, pelo mérito de Cristo, porque eles assistem Deus face a face, então Deus dá a eles essa graça. Eles não são, mas eles podem, apenas quando eu dou a liberdade. Eu dou a liberdade. Olha, gente, que Deus é esse? Que Deus é esse tão perfeito, tão poderoso, que se submete à nossa autorização. Que Deus é esse que obedece o sacerdote. No momento que o sacerdote fala, vem, ele vem. Que fala, eis o meu corpo, ele vem e Deus desce do céu. Né? Isso é Deus. Essa é a verdade de quem é Deus. Essa é a verdade que nós precisamos tocar e experimentar na nossa vida para termos escolhas de felicidade. Porque Deus, ele é a verdade, Deus, ele é o amor, Deus, ele é a sabedoria e Deus, ele é a felicidade. A felicidade. Então, quando nós buscamos esse Deus, quando nós nos abrimos a encontrar esse Deus, nós teremos tudo isso. E esse fim último que nós buscamos, que é a felicidade, né? Do qual o mundo nos engana, o tempo nos engana, o inimigo nos engana e a gente fica aí batendo cabeça, procurando essa felicidade neste mundo. E ela só tem um lugar e um nome: Deus. Amém? Perguntas? Acho que a gente pode encerrar, né? Aí a gente vai... Tem o da semana que vem. Eu quero conseguir terminar essa parte este ano. A Solange queria entrar de férias já ao Alma Mater por causa das correrias, né? Mas eu queria muito que a gente terminasse essa parte esse ano. A gente tem semana que vem, que a gente trata da onipotência. Depois, dia 8, né, é missa. Então a gente vai, é dia da Imaculada Conceição, a gente vai ter a Santa Missa e não vai ter o Alma Mater. Aí eu acho que sobra só mais 2, né? Talvez a gente não encerre esse ano. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. É, 15 e 22 já está aí, não vai ter como mesmo, né? Porque aí já 22 já é novena de Natal, né? Dia 16 já começa a novena de Natal. Então, postergaremos um pouco mais esse assunto. Então, provavelmente a gente só termine aí essas partes, e a parte que é muito importante sobre a história da salvação, sobre a manifestação do Cristo, a manifestação do anticristo, tudo isso vai ficar para o ano que vem. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor.
Senhor Deus Todo-Poderoso, todo onipresente, onisciente, onipotente, venha com todas as suas potências celestiais e abençoe a todos nós, os nossos familiares, as pessoas que nos pedem oração, aqueles que nós somos obrigados a orar, e nos cumule desta apatheia, desta paz que só pode vir deste lugar trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.